Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o dilema do Banco Central. O Banco Central deverá aumentar a taxa de juros no final do dia de hoje. E aí está um dilema. Qual é ele? Ou o Banco Central vai aumentar fortemente a taxa Selic, contrariando as suas projeções iniciais, mas para conter mais rapidamente a inflação que está disparando, ou o Banco Central vai manter uma política mais tranquila e vai fazer isso ao longo prazo e aí podendo até prejudicar a economia e gerar uma recessão. É sobre esse dilema que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative aquele famoso sino da notificação, clique aí em todas no sininho e receba os nossos vídeos diários, porque o melhor investimento é no seu conhecimento. Bom, para falar dessa decisão do Banco Central que ainda vai ocorrer, eu gravo esse vídeo no dia 27 de outubro, 10 para 1 da tarde. Então, no final do dia vai sair a decisão e amanhã vou gravar um vídeo que será a decisão do Copom. Qual foi a escolha do Copom? Vamos lá então. O que nós trazemos aqui do ponto de vista macro para você entender? Nós temos aqui mais um banco, o gigante banco aqui dos Estados Unidos, prevendo que a economia brasileira, o PIB brasileiro para 2022 também não vai ser nada bom. Se você verificar aí nos nossos vídeos, eu gravei recentemente um vídeo que eu já vou te indicar aqui no alto, que o Itaú falava então sobre a previsão negativa de PIB brasileiro. Ou seja, o Itaú para 2022 já estava projetando então uma recessão econômica aqui no Brasil. E agora, o gigante banco americano JP Morgan reduziu a projeção para o PIB brasileiro em 2022 para zero. Em revisão de seu cenário, o Banco Norte-Americano citou preocupações com a situação fiscal, algo que nós vemos dizendo aqui no nosso canal diariamente. Qual é a preocupação fiscal? É então a tentativa que foi feita, a decisão já, de burlar o teto de gastos, mudando a metodologia de cálculo. Isso para o mercado é muito preocupante e mostra então assim uma despreocupação do governo com relação à questão fiscal. Essa é a informação da matéria. E aqui na matéria diz ainda: antes, os economistas do banco esperavam um crescimento de 0,9% no período. Ou seja, o JP Morgan acreditava em 1% do crescimento do PIB para o Brasil no ano de 2022. E agora, esse crescimento caiu. E ele complementa: embora permaneçam expectativas de que a economia global continuar crescendo acima do potencial, algo que eu particularmente discordo, no Brasil vemos eventos recentes e decisões de políticas pesando sobre o PIB. Portanto, estamos rebaixando nossa projeção para 2022 para estabilidade. Então ele previa lá atrás esse 0,9% e agora então 0% de crescimento é essa projeção. Além disso, ele espera uma taxa Selic de 11,25%. Então vai acompanhando aí. A primeira informação que você precisa ter é essa. Segunda informação é uma notícia que, em princípio, pode ser bastante positiva. Desemprego recua para 13,2% no TRI até agosto e atinge 13,7 milhões de pessoas. Essa notícia é extremamente positiva porque mostra, então, uma desaceleração aí na comparação dos índices de desemprego, que estavam lá, aqui no último TRI, aqui na sua tela, em 14,6 e agora cai para 13,2. E aí você vai dizer, essa notícia é muito positiva. Olhando graficamente, repara, tínhamos aqui, ó, em 2020, 14,4, 14,1, 14,4 de novo, 14,6 e agora, pela primeira vez, voltou praticamente para 13,2. E observando o gráfico, a gente vê que a situação estava uma situação razoavelmente controlada quando veio a crise. E aí despencou aqui, subiu rapidamente então esses índices que nós estamos falando aqui de desocupação. Só que o que preocupa não é isso, não é essa queda. Essa queda ela é muito salutar. O que preocupa mais é a informação que vem descrita aqui no próprio site. Ele diz o seguinte: a ocupação, ou seja, a queda desse nível, foi impulsionada pelo aumento de 1 milhão de trabalhadores com carteira assinada no setor privado. Isso é muito bom. Os postos de trabalho informais também avançaram,
com a manutenção do trabalho por conta própria e sem CNPJ. Isso já é mais preocupante porque mostra então que o risco da economia crescer já está baixa. Pessoas com carteira assinada está mais baixo ainda, ou seja, os informais tendem a aumentar. E a matéria diz, isso fez com que a taxa de informalidade subisse de 40% para 41% no trimestre encerrado em agosto. 37 milhões de pessoas na informalidade. E o que é informalidade? Trabalhadores sem carteiras, ou seja, empregados do setor privado ou trabalhadores domésticos, sem CNPJ ou trabalhadores familiares auxiliares. E aqui ela conclui, parte significativa da recuperação da ocupação deve-se ao avanço da informalidade. Meus amigos, esse segundo fator, então, em que pese ser extremamente importante a queda do desemprego, mas ela está baseada na informalidade, não é muito interessante, não é um crescimento sustentável. Se você já está gostando desse vídeo, deixa aí aquele super like para ajudar aqui o nosso canal. E se você quer entender um pouco mais de PIB, de inflação, de taxa de juros e dos riscos da economia internacional, assista aqui, ó, expectativas de mercado. Essa nossa playlist a cada dia tem mais e mais pessoas assistindo. Vamos falar agora então, já falamos então da projeção de PIB, falamos de desemprego, não poderíamos deixar de falar aqui agora do IPCA. Aliás, vamos falar antes do IGPM. Um colega do canal solicitou que a gente voltasse a falar do IGPM. O IGPM é um índice de inflação voltado ao produtor, ou seja, aquelas realmente empresas que fabricam os produtos, que produzem realmente produtos e que prestam serviços. Quando nós temos um IGPM alto e o produtor não consegue aí compensar isso com redução de custos, inevitavelmente vai passar isso para os consumidores. Foi o que nós podemos observar aqui quando olhamos os IGPMs mais antigos, do início desse ano. Veja em 2020, 3,23 em outubro, 3,28 e assim ele foi subindo. Veja que os dados chegaram até 4% em maio de 21. Depois eles voltaram a cair abaixo de 1% em junho, em julho e se estabilizaram. Em setembro iniciou uma fase negativa. Foi menos 0,64, o que indicava pelas informações iniciais e pelas projeções da Anbima, que inclusive é a instituição que faz o cálculo então da atualização dos juros do VNA, dos títulos do Tesouro Direto, parecia que íamos ter também negativo. Verifica aqui comigo na sua tela. Olha lá, aqui nós estamos falando da projeção de outubro de 21. Quando chegou no dia 29 de setembro, a projeção estava negativa. Então parecia que poderíamos ter mais um IGPM negativo. Quando começou no dia 8 do 10, ou seja, 10 dias depois, ela mudou para zero. E agora já voltou a ficar positivo. Então veja, a tendência então é que o IGPM acumulado caia. Por que caia? Porque outubro de 20 foi 3,23. Quando substituir esse dado por esse dado agora que nós estamos falando, ainda abaixo, 0,16, não vai fazer diferença. Então não vai mudar muito, o IGPM deve continuar caindo. Vamos olhar agora já a projeção para novembro. Novembro tínhamos uma projeção inicial de 0,38, 0,50 e 0,56. Vamos olhar outubro de 20, ou novembro de 20, 3,28, ou seja, o IGPM no acumulado continua a sua tendência de queda. Só que agora vamos falar do temido e preocupante IPCA. Só que antes, preocupante e temido tem sido essa nossa playlist aqui do alto. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Nós temos colocado lá as informações para você analisar e dia após dia, semana após semana, estamos tendo as melhores taxas e os preços mais baixos. Assista para você entender um pouco melhor do que está acontecendo nesse mercado de títulos públicos. Falando agora do IPCA. Bom, estamos aqui então com o IPCA. Projetado aqui de outubro de 21, que vai fechar em breve, nós tínhamos então a projeção inicial de 0,70. Agora, na data de ontem, foi atualizada essa projeção para 1,03. 1,03. Já vamos olhar aqui também a projeção para novembro, 0,68. Então eu quero lembrar você que essa projeção de 1,03 há mais ou menos 15 dias atrás era 50. Então essa projeção vem subindo dia após dia. Vamos verificar aqui, outubro 86 e novembro 89. Então se ela sair realmente para 1,03, nós teremos novamente uma inflação muito
muito alta em relação à inflação que tivemos. E é o que foi confirmado pelo IPCA 15, o indicador então de inflação que mede a inflação do dia 16 ao dia 15. E aí a inflação já está em 1,20%, é o mais alto valor aí de vários anos. E vamos olhar agora então para finalizar aqui outubro de 21 e trazer aqui uma informação final para você. Outubro de 21, 0,68. Outubro de 20 nós tivemos 0,89. Ainda está distante, mas se nós observarmos, a projeção para outubro também está subindo. E por que a inflação está subindo? Diversos fatores explicam, mas podemos citar alguns. Primeiro, nós estamos tendo o dólar subindo nos últimos meses. Quando o dólar sobe, nós temos diversas commodities cotadas em dólar. E aí fica mais caro internamente esses produtos. Esse é o primeiro fator. Segundo fator, também impulsionado por esse primeiro, é o aumento dos combustíveis, principalmente aí gasolina, álcool e óleo diesel. Esses três combustíveis são prioritários ainda na nossa economia. E você deve ter sentido aí no seu bolso a gasolina subindo, passando às vezes de R$ 7,00 o preço da gasolina. Isso também traz inflação para o país. E o terceiro fator também importante é a energia elétrica. Talvez esse fator daqui a um mês ou pouco mais volte a cair, mas para os próximos dias nós ainda estamos vendo alta ainda considerável, porque estamos com a maior bandeira, o maior custo energético, pelo menos aí para os próximos dias. Então esses três fatores são os principais em puxar a inflação. E agora eu deixo para você, o que você acha que o Banco Central deveria fazer? Opção 1, você acha que o Banco Central deveria dar logo uma porrada na taxa Selic e aumentar, por exemplo, para 1,75% e reduzir aí qualquer tipo de expectativa de inflação no longo prazo, mas sacrificaria a economia, porque quando você traz um custo maior sobre o dinheiro, sobre os empréstimos, você dificulta as empresas de obter então financiamento e muitas das vezes de se alavancar para poder gerar crescimento para o país. Ou você entende que não, o Banco Central deve manter a sua política falada no mês passado de manter 1%, ainda que vá 1% agora, 1% no próximo aumento, 1% em 2022. E aí vai aos poucos, de forma gradativa, mantendo a sua política acordada na reunião passada. Eu quero saber de você, ou a terceira opção, não vai ser nem 1% nem 1,75%, vai ser 1,25%. Olha aí, esse é o dilema do Banco Central que responderemos sobre a decisão dele no vídeo do próximo dia. Eu desejo sempre que você esteja na presença de Deus, que você aproveite o tempo com a sua família e que fique de olho aqui nos vídeos do nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo.